noite. Ajustar aqui o ângulo da câmera só um pouquinho. Tá ouvindo bem aí, dona Tere? No Instagram? Ouve bem aí? Esperando aqui o pessoal ir chegando. Tá ouvindo bem aí, Kátia? Já vamos começar. Só dando um tempinho pro pessoal ir chegando aí. Instagram e avisando, você também pode ir compartilhando também, ou no Insta ou no Face. E a gente já começa. Acenando aqui pro pessoal que vai chegando aqui. Vamos lá, vamos começar orando, né? Sempre bom. Antes de qualquer coisa, a gente fazer a nossa oração, né? Vamos lá? Já são 8 horas e 3 minutos, o pessoal tá chegando aí, vai compartilhando também, aproveita aí no início e vai chamando a galera para participar com a gente no nosso estudo, nosso discipulado hoje à noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, mesmo que ainda à distância podemos nos reunir para aprender mais da Tua Palavra. Nós te pedimos, fala conosco por meio da Tua Palavra, ensina-nos, Senhor, guia-nos pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai, crendo que Tu és poderoso para fazer. Amém e amém. Queridos, nós estamos então no nosso estudo aí, nosso discipulado, né, como a gente tem chamado, da oração do Pai Nosso. A oração que Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos, né? A oração que ele, quando os discípulos pediram, ensina-nos, Pai, a orar, ele ensinou essa oração aos seus discípulos. Então, dentro do nosso discipulado, nós estamos estudando isso, né? A forma, o modelo de oração que Jesus implantou no seu ministério ali, junto com os seus discípulos. E hoje a gente chega na parte, vamos dizer assim, na parte 6 do nosso estudo, né? Então nós já estamos aí há 6 semanas, pelo menos, estudando esse tema para você ver como que é uma oração que de certa forma é simples, não tem, né? Não é uma oração que você já deve, muitas pessoas já devem saber de cor essa oração, mas que quando você começa a olhar com cuidado, quando você começa a olhar cada uma das expressões dessa oração, cada uma das palavras, como Jesus ensinou essa oração, a gente vai se aprofundando e vai vendo que não é uma coisa superficial, não. Que há sim uma profundidade nessa oração que o nosso Senhor ensinou. Então vamos voltar lá para o texto que a gente está estudando, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Diz assim a palavra: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esse é o texto da oração do Pai Nosso que nós estamos estudando. Nós temos um resumo, né? Lucas deu uma resumida nessa oração em Lucas capítulo 11, versículo 2 ao 4, que ele diz: ele lhes disse, quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então hoje, nessa parte 6 do nosso estudo, né, nosso discipulado aqui, na oração do Pai Nosso, nós vamos meditar em cima da expressão dessa oração, que é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, tudo que foi para trás a gente já estudou, hoje a gente chega nessa parte. E no nosso último encontro, inclusive, nós falamos sobre o clamor, né, da oração, que é: venha o teu reino. Falamos sobre esse tema. Até se você por algum motivo perdeu algum dos temas que a gente já estudou aqui, você pode rever tudo isso lá no nosso canal no YouTube. Tem todas as mensagens, tem uma playlist lá com cada uma das mensagens, da primeira até a quinta já tá tudo salvo lá. Pode assistir e acompanhando lá também depois, se perdeu alguma e ficar com alguma dúvida também. E agora a gente chega nesse pedido, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esses dois pedidos, eles não estão conectados na oração à toa, tão próximos à toa na oração. Quando a gente pensa nessa expressão, né? O reino de Deus, ele exige a realização da vontade de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus como forma de obediência, nós anunciamos que o reino de Deus é chegado. E agora a gente chega nessa terceira petição da oração. Lembra que a gente disse, né? A oração do Pai Nosso tem a parte introdutória e depois ela entra em dois momentos de petições, que é o primeiro momento que tem 3 petições, e nós temos o segundo momento que tem outras 3 petições, que a gente vai estudar ainda. Então hoje nós estamos na terceira petição do primeiro momento de petições, vamos dizer assim. Então a primeira parte de pedidos que Jesus nos ensina, ela tem 3 pedidos. E esse é o terceiro pedido que nós estamos hoje. E de todos os pedidos, aí uma opinião muito mais particular, contidos nesta oração, talvez esse seja o mais difícil de se professar. Ou melhor, até digo o contrário, né? Talvez seja até o mais fácil de se professar. Afinal, quem que não quer, né, viver o favor de Deus, né, a vontade de Deus? Então é uma coisa que parece fácil de se dizer. Parece fácil de se proclamar, de orar e de declarar na sua vida algo desse tipo. Mas o mais difícil de se desejar verdadeiramente, por mais que pareça fácil você professar essa oração, ela é difícil de você colocar realmente ela em prática. A não ser que você realmente seja movido no teu coração nesse pedido. Porque se a gente fizer essa oração de forma rápida, corriqueira, desrespeitosa, até às vezes, a gente vai passar por essa expressão: seja feita a tua vontade, sem verdadeiramente querer que a vontade de Deus seja feita. Porque, e você pode perguntar, por que isso, né? Por que você chega nessa conclusão? Porque quando a gente pensa em desejar a vontade de Deus, é subjugar a nossa. É levar cativa a minha vontade até Deus, ou a Deus. Quando a gente fala de algo desse tipo, de um pedido desse, seja feita a tua vontade, eu preciso entender que ao desejar e ao orar isso, eu estou declarando que a vontade de Deus é soberana sobre a minha vida, está acima, inclusive, da minha vontade. E eu desejo, quando eu digo seja feita, eu desejo que a vontade de Deus seja feita na minha vida, acima, inclusive, da minha vontade. E a gente vai entender um pouco sobre isso hoje ainda. Porque mais do que isso, do que você levar cativa a sua vontade, inclusive a Deus, é reconhecer que a vontade de Deus ela é soberana. Ela é soberana à minha vontade ou de qualquer um. Não é uma coisa exclusiva comigo ou com você. A vontade, quando a gente diz que a vontade de Deus é soberana, é que ela é soberana
acima de qualquer vontade, de qualquer homem ou mulher, de qualquer ser humano, seja do mais pobre e miserável dessa terra até o mais rico e poderoso dessa terra. Seja dos anjos ou de qualquer potestade ou qualquer demônio ou qualquer coisa. A vontade de Deus é soberana acima de todas essas coisas. Não há quem possa resisti-la, não há quem possa impedi-la de ser concretizada. E quando a gente começa a falar sobre isso, olha como a situação, eu quero trazer um pouco essa introdução para a gente entender isso, como essa vontade, quando a gente olha isso, a gente precisa ter profundidade nesse sentido. Nós vivemos em uma sociedade, hoje, que ela não quer ser mandada por ninguém. Ninguém quer ser mandado. Basta olhar o momento que a gente está passando, de discussão de liberdades individuais, enfim, todas as outras coisas que estão em debate, estão em voga diante dessa pandemia e tudo que a gente está vivendo. Então você não quer que ninguém mande você fazer nada. Você fica, se alguém te manda fazer qualquer coisa, você fica, não, quem manda na minha vida sou eu. Quer mandar na minha vida, paga as minhas contas, paga os meus boletos. Então você já começa a ficar bravo, revoltado. Então você não está muito afim, assim como eu também sou da mesma forma, quando digo você, estou me incluindo nesse bolo. Nós não estamos muito afim de sermos mandados. Nós não gostamos muito de ficar recebendo ordem. E a conexão que a gente tem com palavras como reino ou rei, por exemplo, por mais que a gente possa pensar que isso é legal quando a gente está falando de Deus ou coisa do tipo, mas é pior ainda. Não é das melhores. Pelo contrário, essas palavras rei, reino ou coisa do tipo, alguém que te mande, que te governe, que diga e te dite o que você deve fazer ou não fazer, como deve fazer, quando fazer, isso beira a um totalitarismo. Então você quer fugir disso. Algo que já soa estranho aos seus ouvidos. Se você pensar num governo terreno com essas características, você vai se afastar disso, você já não vai querer viver isso na sua vida. Entretanto, a vontade de Deus é única. E ela não muda, quer gostemos ou não. Quer eu ache certo ou errado, a vontade de Deus ela permanece. Um exemplo claro disso, que a gente pode encontrar nas Escrituras, está relacionado à crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Algumas pessoas tendem a imaginar que esses atos foram consequências da vontade humana, vamos dizer assim, como se Deus se movesse de acordo com a vontade do homem. Então algo do tipo assim, tá lá Deus olha para Jesus, para o Espírito Santo, para a Trindade reunida, e eles surpresos dizem, Adão caiu, e agora? O que é que nós vamos fazer? Fomos pegos de surpresa. Porém é importante a gente levar em consideração que esses atos, cruz, ressurreição, não foram um plano B de Deus. Não foi algo que Deus teve que redesenhar a sua estratégia, porque ele foi pego de surpresa. Não, é a vontade dele. A vontade dele estava posta. Deus não foi surpreendido pela atitude de Adão. Não foi pego de surpresa quando Eva mordeu aquela fruta ou ficou ali como um telespectador de um reality show, torcendo para que a pessoa não fizesse ou não tomasse aquela atitude, ou assistindo uma novelinha, torcendo para que o personagem não cometesse aquele crime, como se ele não tivesse desenhado, escrito e determinado as coisas daquela forma. E ainda mais surpreso com Adão quando as coisas acontecem. Então, diante de tamanho sacrifício, quando a gente olha esse sacrifício e tudo que acontece na cruz e na ressurreição, a redenção que há por meio das ações de Jesus, quando você olha para a história de Jesus, para o ministério de Jesus, você começa a perceber isso. Quando Jesus está lá no Getsemane, no meio da agonia, prestes a ser entregue para morrer por mim e por você, ele está orando, ele diz assim, Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42, e tem outros evangelhos que vão citar isso, eu vou citar isso aqui por enquanto. O que Jesus está dizendo? Eu sei que o que vem pela frente é tenebroso. O que vai acontecer é algo horrendo.
O que vai acontecer, o profeta Isaías já vinha até profetizado o que seria feito. Ele vai ser ferido, ele vai ser morto. Mas diante disso tudo, sabendo, ele diz o quê? Faça-se a tua vontade, porque não foi algo que simplesmente não estava determinado, não era vontade de Deus fazer aquilo. Pelo contrário, Isaías mesmo disse, foi da vontade dele massacrá-lo. Foi da vontade dele que ele sofresse. Foi da vontade dele que ele visse o seu filho sendo martirizado como foi martirizado, que ele morresse, que ele recebesse sobre si a ira dos pecados de toda a humanidade. Foi vontade de Deus, estava no plano de Deus, no desejo de Deus, no decreto de Deus. É por isso que quando esses dias eu estava conversando com a minha prima, eu estava falando com ela, eu adoro ler, adoro no sentido assim, eu gosto muito de ler a passagem quando Jesus está sendo crucificado, aqueles textos, porque os fariseus, os sacerdotes, os sábios, todo mundo ali debaixo da cruz, dizendo para Jesus, se tu és mesmo o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Como se essa fosse a vontade de Deus. Olha como você não conhecer a Deus e não conhecer a vontade de Deus te leva a pronunciar bobagens, falar bobagens, porque é isso que eles estavam dizendo. Se Jesus quisesse, se fosse da vontade de Deus, que Jesus descesse daquela cruz, ele teria descido. Se fosse da vontade de Deus, que naquele momento em que ele estava sendo crucificado, o céu se abrisse, anjos descessem, exércitos de anjos e milhares de anjos descessem e matasse todo mundo e livrasse a vida de Jesus naquele instante, e tomasse o reino de Roma e dominasse toda aquela região, isso teria acontecido, mas não era essa a vontade de Deus. Então não sou eu que digo para Jesus, se você é você mesmo, Filho de Deus, desce daí, como se eu decretasse, como se eu tivesse poder ou autoridade para dizer a Deus o que ele deve ou não fazer, quando a vontade dele já está decretada. A vontade de Deus já está decretada e não há quem resista a essa vontade. E a vontade de Deus naquele momento era sim que o seu filho fosse morto, massacrado, humilhado e carregasse sobre si os meus e os seus pecados, e depois de morto fosse enterrado naquela cova, naquele buraco, naquela caverna, onde ele foi enterrado, e ao terceiro dia ressurgisse. Assim como ele planejou, como ele decretou, as coisas aconteceram. E quando as pessoas chegaram lá, surpresas com o que estava acontecendo, o próprio anjo disse, vocês não se lembram que ele já tinha dito isso? Ou seja, a vontade de Deus já havia sido anunciada. Lembra quando eles estavam na Galileia? Ele disse que isso aconteceria. A vontade dele foi realizada. Por mais que as pessoas que crucificaram a Jesus achassem que estivessem fazendo a sua vontade, estivessem saciando o seu desejo de sangue, quem estava saciando o seu desejo e a sua vontade era Deus e não os homens. E essa consciência de que Deus é quem determina as coisas, que a vontade de Deus se realiza acima de todas as coisas, ela não aconteceu, não veio a Jesus naquele instante, naquele momento do Getsemane. Quando você olha o ministério de Jesus, ele vai declarando isso, sobre a vontade de Deus. Em João 4,34 ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus, ela é acima do meu Pai, está acima da minha vontade. Eu não vim aqui nessa terra para ser bajulado, para ser exaltado, para ser feito isso ou aquilo, porque eu sei que eu vou ser rejeitado, mas eu vou cumprir a vontade dele. Eu sei o que me espera, mas eu vou cumprir a vontade dele, porque a minha vontade, como ele diz em João 4,34, é realizar a sua obra. Em Mateus 7,21, ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Não é aquilo que eu fico proclamando da boca para fora, mas aquilo que realmente eu realizo dentro e no centro da vontade de Deus. Em Mateus 12,50 ele vai dizer mais. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ele diz isso porque as pessoas chegaram e falaram, sua mãe e seus irmãos estão aí, eles querem te ver. E ele diz, qualquer que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que ele está dizendo? Quando você faz a vontade do Pai, você entra debaixo da vontade do Pai. Você não é só mais um discípulo qualquer ou um servo ou qualquer outra coisa, não. Agora você faz parte da família. Agora você pode orar o Pai Nosso, como nós falamos na segunda ministração desse estudo, como membro dessa família. Como alguém que faz parte desse grupo familiar. João Calvino, quando ele vai comentar um pouco da vontade de Deus, ele fala que toda permissão é fruto da ordenança de Deus, ou seja, nada acontece sem que ele tenha decretado. Como se ele não tivesse o controle, ou por um instante ele tivesse tirado a mão para ver o que iria acontecer. Aquilo que aconteceu no Jardim do Éden não fugiu do controle dele. Assim como que aquilo que aconteceu na crucificação de Cristo não é Deus perdendo. Assim como o que está acontecendo nesse momento não fugiu do controle de Deus. Assim como aqueles cristãos primitivos eram perseguidos e mortos no Império Romano, aquilo não fugiu do controle de Deus. A gente precisa entender que não é como um motorista, por exemplo, que tem as mãos no volante numa estrada e que de repente ele tira a mão do volante, as mãos do volante, ergue as mãos com nós no carro, né, de passageiro. Aí ele fecha os olhos e fala, vamos ver o que acontece agora quando eu tiro as mãos e fecho os meus olhos. Não. Em nenhum momento, seja em momentos de dificuldade nessa viagem, nessa trajetória, em momentos de luta, em momentos de sofrimento, em nenhum momento Deus tira as mãos do volante. Em nenhum momento os seus olhos estão fechados e Ele não tem domínio sobre o que está acontecendo. Pelo contrário, em todo instante, Ele tem o controle da direção das nossas vidas. E não só da nossa, da minha e da sua, mas da humanidade. Inclusive daqueles que compõem que vivem nesse planeta e que não creem nele. Não fogem do seu domínio. Não fogem do seu controle. O teólogo alemão Karl Barth, que também escreveu até um livro sobre esse tema, na oração, diz que a ele, a Deus, pertence o plano e sua execução, o tempo, o que é e o que será, todo o conteúdo do tempo. O que ele está dizendo? Deus planejou, Deus executou, no tempo que Ele quis, o que Ele quis e quando Ele quis. E todo o conteúdo, tudo que está acontecendo, tudo que ocorre, é porque Ele quer e da forma que Ele quer. Ele explica que ao orarmos o Pai Nosso, nós fazemos isso consciente que a sua vontade está feita. Então quando nós dizemos, seja feita a tua vontade, nós na verdade estamos orando crendo que ela já está feita, que ela já está realizada e que não há quem possa impedir. É nessa fé que nós declaramos, nessa oração, seja feita a tua vontade. Barth ele explica ainda que o nosso pedido na oração é um clamor para que a vontade de Deus seja executada como ela tem sido feita em perfeição nos céus. Porque quando ele diz assim na terra como nos céus, como é feito nos céus, como acontece nos céus. Assim.
Diz ele, nos céus ela é feita perfeitamente. Ele diz ainda, o Bart, que na execução de teu plano, olha que coisa maravilhosa que ele vai dizer agora, que na execução de teu plano, tu nos libertes desta interminável imperfeição de nossa obediência. O que ele está dizendo? Que quando nós oramos por isso, clamamos por isso, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, faça a tua vontade nas nossas vidas. O que nós estamos clamando é para que Deus nos liberte da nossa desobediência, do desejo de desobedecermos, do desejo de não fazermos, porque essa é a luta diária dos nossos dias. Nós lutamos todos os dias contra a nossa vontade, para que a vontade de Deus permaneça. E vai chegar um dia, meu amado, meu irmão, minha irmã, que nós vamos para a glória. Um dia que está decretado e que só Deus sabe que dia é esse. Que ele enviará o seu Filho, que Jesus voltará, nos levará. E essa imperfeição na obediência, na nossa obediência, acabará por completo. Um dia maravilhoso. Não é só um dia em que nós não teremos mais choro, dor, ranger de dente ou coisa do tipo, não. É um dia que nós obedeceremos a Deus plenamente, sem conflito entre a nossa carne caída, entre nosso corpo caído, com aquilo que o Espírito Santo tenta fazer nas nossas vidas. O Dietrich Bonhoeffer também, um teólogo alemão e pastor alemão, citei ele até no estudo passado. Diz que ainda que Deus não necessite da nossa oração para que a sua vontade seja feita, por quê? Não é porque eu oro que a vontade de Deus vai ser feita. Eu estou declarando, eu estou só concordando com isso. Mas ao orarmos, olha que interessante essa reflexão que ele traz, que ao orarmos, nós participamos dos bens celestiais pelos quais oramos. Porque nós estamos em conexão com Deus. O que ele está dizendo é que nós agora fazemos parte do plano de Deus. Porque nós concordamos com esse plano. Nós somos incluídos nesse plano. Olha que coisa maravilhosa. Passamos a fazer parte da vontade de Deus. Bonhoeffer ainda vai explicar que o mal continua vivendo o discipulado. Ou seja, ele está falando aquele que é discípulo de Jesus. Homem, mulher, não importa. Aquele que é discípulo de Jesus, que está sendo discipulado. Esse mal ele continua vivendo em nós. Não é porque eu e você viramos cristãos, começamos a seguir a Jesus, começamos a viver o cristianismo, começamos a viver o evangelho, começamos a passar a viver isso. Não é porque nós estamos vendo isso que automaticamente agora nós não somos combatidos, não somos tentados. Nós vamos falar sobre isso na oração do Pai Nosso também. Nós somos tentados a pecar, não é porque a carne para de militar com o Espírito, não, continua. Essa luta continua internamente. Esse mal ele continua afetando o nosso ser, continua gerando desejos dos quais não queremos, como o apóstolo Paulo diz, que aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas olha o que ele está dizendo, quando a gente traz essa oração, o mal que continua a viver no discípulo e continua a querer separá-lo da comunhão de Jesus. Então esse discípulo ele ora para que a vontade de Deus reine cada vez mais sobre ele e destrua toda resistência. Ao orar, seja feita a tua vontade. Eu estou dizendo, Senhor, destrua toda vontade humana, toda vontade que há em mim, para que a comunhão que eu tenho contigo termine. Pelo contrário, que isso saia da minha vida, que isso não faça mais parte da minha vida e que eu possa cada vez mais me aproximar da tua vontade, que é ter comunhão contigo. Desejar a vontade de Deus é algo extremamente profundo. É por isso que eu disse que às vezes é muito fácil você dizer isso da boca para fora. Mas há uma profundidade muito grande em realmente querer que isso se realize por completo nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai dizer, presta atenção no versículo 2 agora. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra está nos dizendo que Deus nos chama a uma transformação, a uma mudança de entendimento, que nos vai levar a experimentar não mais a minha vontade, mas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai nos levar cativo à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente começa a falar um pouco sobre isso, sobre a vontade de Deus, nós já estamos aí há uns 30 minutos falando sobre isso, eu queria dedicar uma parte final a uma coisa que eu acho que é muito importante, porque é algo que realmente sempre aflige todo cristão ou toda pessoa que está em contato ou buscando a Deus. É entender como é que eu sei a vontade de Deus para minha vida. Como é que eu sei o que Deus quer para minha vida? E durante todo esse tempo aqui, esse primeiro momento, nós estávamos falando daquilo que Deus decretou, da vontade decretiva de Deus. Em Deuteronômio capítulo 29, a Bíblia diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O R.C. Sproul, que é um teólogo que faleceu há pouco tempo, ele tem um livro que chama Somos Todos Teólogos. E ele explica, é quase uma teologia sistemática, mas um pouco mais resumida. É uma teologia sistemática, na verdade, uma introdução a uma teologia sistemática. E ele explica que a vontade de Deus ela pode ser dividida basicamente em 3 partes. Então, a vontade oculta, que não é revelada a ninguém, essa que nós acabamos de ler. Coisas que estão só no coração de Deus. A vontade decretiva, que é aqueles que são os decretos de Deus, como a criação, a morte, crucificação, ressurreição, enfim. E a vontade preceptiva de Deus. E como é que isso muda nossa vida, né? O que isso interfere? Tá, beleza, eu tenho essas 3 vontades, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Então vamos lá. A vontade oculta de Deus, ela simplesmente não pertence a nós. Ele não quis revelar e não vai revelar. Então o que está revelado, está revelado. É isso que está lá, nas Escrituras. Por exemplo, ninguém sabe. E não adianta você tentar chutar e fazer conta. E se esforçar. E, enfim. E querer adivinhar quando é que Jesus volta. É só uma verdade, uma vontade oculta de Deus. Só Ele sabe. E Ele não revelou nas Escrituras e não vai revelar para ninguém aqui na Terra. E se alguém revelou e disse, não revelou com conhecimento de Deus. Porque Ele não revelou isso para ninguém. E o próprio Jesus disse que só o Pai sabe. Então o dia, como diz ali o dia e a hora, meu irmão, ninguém sabe. Se alguém disser, pode ficar tranquilo que não é real. Porque isso é uma vontade oculta de Deus. Um exemplo claro. Então, beleza. Passamos para uma outra parte. Vontade decretiva de Deus, né? São decretos que não podem ser mudados. Então, assim, o que ele decretou está decretado. Foi assim com a criação, foi assim com a crucificação, como eu disse, e será assim com o fim dos tempos, quando todo joelho se dobrará diante de Cristo. Então não adianta, no dia que Jesus voltar, todo joelho se dobrará diante de Cristo. Eu não quero, você não tem que querer, você vai dobrar. Está decretado, é a vontade decretiva de Deus.
Mas eu vou resistir. Se preciso for, ele quebra o seu joelho e você se dobra. Mas todos se dobrarão diante dele. Esse é um decreto de Deus. E não adianta você orar contra, você fazer campanha contra, você fazer qualquer outra coisa contra. Uma mandinga, o que você quiser. Não adianta. Aquilo que Deus decretou, está decretado. Não há como resistir a ele. Em Apocalipse 4:11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Vontade de Deus, decretiva. Eu quis que houvesse luz e houve luz. Eu quis que o homem existisse, o homem existiu. Eu quis que Jesus fosse crucificado, ele foi crucificado. Então isso é Deus, ele decretando e aconteceu. E ponto. Essas são as vontades decretivas. De forma muito resumida, para a gente avançar para para a pergunta central, que é: como é que eu sei a vontade de Deus então para a minha vida? E aí a gente entra na vontade preceptiva de Deus, que não só pode ser resistida de certa forma, mas como diz o Sproul, ele explica no seu livro, nesse livro que eu citei, nós a resistimos a todo instante. A vontade preceptiva de Deus se refere aos mandamentos, à sua lei, suas ordenanças para a nossa vida. É aqui que trazemos os nossos, vamos dizer assim, questionamentos diários. E talvez vai responder algumas perguntas que já estão pintando ali. Por exemplo, eu devo ou não aceitar esse trabalho? Eu devo ou não fazer esse negócio? Devo ou não me casar com tal pessoa? Devo ou não fazer isso ou fazer aquilo? Que são questões muito particulares da sua vida, do seu cotidiano. Eu devo ou não declarar o meu imposto de renda? Né? Eu devo ou não pagar essa conta? Eu devo ou não falar a verdade? Eu devo ou não... Enfim, você pode ir pensando muitas coisas que vão acontecendo na nossa vida. E as respostas para essas dúvidas, elas estão nos princípios bíblicos, naquilo que Deus nos ensina sobre como devemos viver nossa vida. Aos domingos agora nós estamos estudando o Catecismo Nova Cidade. E nós entramos numa parte que muita gente nem gosta de estudar, que são os 10 mandamentos. Eu já estudei os 10 mandamentos com as minhas filhas este ano. Nós estamos estudando de novo agora nesse período. Porque olha só, a partir disto, nós podemos tomar a nossa decisão. A partir desses mandamentos, desses decretos, você pode, olhando para isso, obviamente, crendo, iluminado pelo Espírito Santo, que aquela é a palavra de Deus, que aquilo são os decretos de Deus, que aquelas são as leis de Deus, e com o auxílio do Espírito Santo, você pode tomar decisões na sua vida. Como é que eu sei se essa é ou não a esposa que eu devo me casar? A Bíblia fala sobre casamento. Ela fala sobre relacionamento homem e mulher. Como é que eu sei se esse homem é o homem ideal para a minha vida? A Bíblia fala sobre o que é ser um homem correto, sobre o que é ser um homem de caráter, sobre o que é ser um marido respeitoso, o que é ser um pai. Ela explica sobre isso, ela fala sobre essas coisas. E você pode observar nas escrituras e na pessoa e fazer a comparação. Ó, deixa eu ver aqui, a Bíblia diz isso aqui. Mas aqui parece que essa pessoa não está bem alinhada com isso aqui. O que a Bíblia está dizendo? O que a pessoa tem vivido? Será que tem conexão? Será que então é a pessoa ideal? Será que então é com essa pessoa? A Bíblia fala sobre índole, sobre caráter, sobre o que é ser um bom comerciante, o que é ser uma pessoa justa nos negócios. E será que a pessoa com qual eu quero ser sócio segue esses mandamentos? A vontade preceptiva de Deus está colocada nas Escrituras, está revelada nas Escrituras, com base no estudo, com base naquilo que eu olho, que eu observo
A vontade de Deus está posta ali, com quem eu devo me negociar, com quem eu devo ter sócio, ter sociedade, com pessoas com quem eu devo casar, com pessoas com quem eu devo me relacionar. Está tudo, de certa forma, colocado ali. Como eu devo tratar o meu dinheiro, como eu devo tratar as minhas finanças, está tudo ali. Não tem mandinga, não tem muito segredo. O Sproul ele vai inclusive dizer assim, a partir do momento que você segue, olha, abre aspas para ele agora, parâmetros da vontade preceptiva de Deus, ou seja, daquilo que está escrito nas Escrituras. A partir do momento que você pega esses parâmetros da vontade preceptiva de Deus, você tem plena liberdade para agir de acordo com o que lhe agrada. E não precisa perder o sono perguntando a si mesmo se está fora da vontade oculta ou decretiva de Deus. Não adianta você jogar para a vontade oculta ou decretiva de Deus aquilo que está ali na vontade preceptiva, naquilo que está posto nas Escrituras. Porque aquilo que cabe, que é necessário para que eu e você vivamos nessa terra em paz, para que a gente possa viver a nossa vida, aquilo que é necessário está posto ali. Aquilo que é oculto é aquilo que cabe só a Deus. Você não precisa tentar orar ou tentar buscar na mente de Deus uma revelação para coisas do seu dia a dia que já estão colocadas nas Escrituras. Assim como você não precisa orar contra um decreto de Deus, porque não vai acontecer, porque o decreto dele está posto. Mas existem questões que estão dentro da vontade preceptiva, daquilo que envolve o nosso cotidiano, que estão ensinadas nas Escrituras. Você não precisa perguntar, será, Deus, que eu vou declarar o meu imposto de renda esse ano, meu irmão? Está dizendo que você não pode roubar. Por mais que você não ache justo, por mais que você não concorde, você não precisa buscar uma revelação em relação a isso. Agora, se você decide infringir a lei, quebrar a lei, é como o Sproul explicou aqui, você tem a liberdade para decidir nisso. E não adianta depois você jogar ou querer mudar os decretos ou tentar buscar na vontade oculta de Deus uma resposta para isso, porque ela já estava colocada diante dos seus olhos. E não só dos seus, dos meus, de todos nós. Não é à toa que o salmista diz, o Salmo 119, a gente lê esse versículo que é o mais famoso, mas se você lê o 104, o 119, versículo 103, 104, 105, é uma sequência atrás do outro. Mas olha o que ele diz no Salmo 119, versículo 105. Todo mundo sabe até de decor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus não é só lâmpada para os seus pés para a eternidade, para você alcançar a eternidade. Ela é lâmpada para os teus pés e para o seu caminho, inclusive na tua vida aqui na terra, onde você pode viver a vontade de Deus de acordo com os mandamentos e leis que Ele já colocou nas Escrituras, de acordo com aquilo que Ele já revelou para mim e para você. E aí eu queria fazer só mais uma conexão, antes da gente fechar, com a vontade preceptiva de Deus, com aquilo que está no mandamento, aquilo que está escrito nas Escrituras, que já está colocado para nós, que é só você pegar a Bíblia, começar a abrir, se tem alguma dificuldade, pede para o Espírito Santo, que a Bíblia nos diz isso, que Ele nos auxilia, Ele é melhor do que qualquer comentarista bíblico, melhor do que qualquer um desses caras que eu citei e que vou citar aqui ainda, melhor do que qualquer um desses teólogos, é o melhor teólogo que existe, chama Espírito Santo. O melhor comentarista, vai te ajudar demais nesse sentido. Todo cristão ele tem uma vocação, e isso também já está colocado. E de certa forma Deus deixa claro e não escondido isso. Então todo mundo, quando você pega algo para fazer e você gosta e você tem prazer e aquilo te alegra, tá ali, meu irmão, um sinal claro de uma vocação que Deus está te dando. De algo que Deus separou e colocou na tua mão. É um talento que Ele colocou na tua mão. Alguns têm facilidade, eu nem vou falar de ministério, mas estou falando, alguns têm facilidade para vender. E não precisa enganar ninguém para vender. Vende porque tem facilidade para vender. Outros têm facilidade com números, administrar. Outros têm facilidade com comunicação. Outros têm facilidade com advocacia. Conseguem
conectar as leis, conseguem entender, outros têm facilidade com línguas, outros têm facilidade, enfim, são N possibilidades nesse mundo. Tecnológicas, alguns, matemática. Então, cada um tem uma vocação. E não é necessário você consultar a vontade oculta de Deus para descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Isso aí Deus já vai te direcionando. O Espírito Santo já vai te direcionando nesse sentido. O que você precisa é das Escrituras para que ela te oriente nesse caminhar. Para que nesse caminho que você está trilhando, da sua vocação, você não venha deturpar as Escrituras. Pelo contrário, aonde você pisar, aonde Deus te levar, que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja exaltado. Para que o nome dele seja reconhecido. Eu me lembro de uma história bíblica quando Jesus cura aquele homem que tinha uma legião de demônios, os demônios caem lá, se movem, Deus coloca aqueles demônios nos porcos, os porcos se jogam do precipício, e aquele homem diz para Jesus vai entrar no barquinho para voltar, porque as pessoas querem expulsar ele daquele lugar, e aquele homem quer ir com Jesus. E Jesus fala, não, você não vai comigo. Aí ele fala, mas Senhor, eu quero ir contigo. E Jesus, não, você não vai comigo. Essa é a sua vontade, você comigo, mas eu tenho uma outra vontade para você. Eu não tenho mais como ir para Decápolis, que é uma região onde tinha 10 cidades. Vai lá e anuncia o que Deus fez na tua vida. E aí ele foi lá, às vezes até contra a vontade dele, porque a vontade dele era entrar no barco, atravessar o mar e ir para o outro lado com Jesus. Mas ele segue a vontade de Deus, ele entra em Decápolis e prega e diz tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Então, de certa forma, onde ele pisou, a glória de Deus chegou. Onde ele foi, e conforme ele foi abrindo os seus lábios, o nome de Jesus foi exaltado. E assim é conosco. Dentro de cada um da sua vocação, Deus vai fazendo. O Albert Mohler, que também é um teólogo americano, também trata muito desse assunto, também fala desse assunto sobre a oração. Ele diz assim, que o cristão nunca deve perguntar qual seria a vontade de Deus quando a palavra de Deus já falou. O cristão nunca deve perguntar qual é a vontade de Deus quando a palavra de Deus já falou. Então tem coisas que já estão respondidas. E ainda ele complementa. Então, quando Deus diz alguma coisa em sua palavra, aqui vai uma pista. Olha que legal que ele diz. Essa é a vontade de Deus. Se Deus disse na sua palavra, olha a pista aí. A vontade de Deus está dita. A gente precisa olhar para as Escrituras como a palavra de Deus. O problema é que a gente às vezes está olhando para as Escrituras e não está olhando para ela como palavra de Deus. Deus, eu li aqui, mas essa é a sua vontade mesmo? Meu irmão, é difícil, né? Daí, né? Então existem questões que a Escritura já tratou, deixou clara a vontade de Deus sobre. E quando isso ocorre, não cabe a nós questionar. Será que é isso mesmo que Deus quer? A nós cabe obedecer. Jonas, né? Lembrou bem nosso irmão Cris aqui também. É a mesma coisa. A nós cabe obedecer. E para fechar, se ainda há alguma dúvida sobre a vontade de Deus para a nossa vida, eu queria deixar dois versículos. O primeiro, relacionado à vontade de Deus, que diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4:3, o apóstolo Paulo escreveu, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que Deus deseja para mim e para você é que sejamos santos, como Ele é santo. Que nós busquemos isso com Ele, por meio dEle e com a ajuda dEle. E por fim, um outro versículo para auxiliar dentro dessa oração, que às vezes a gente gosta de fazer, e quem não quer fazer, toda hora nós estamos fazendo essa oração. Senhor, o que eu faço? Vou para cá, vou para lá, o que o Senhor me diz? Como é, para onde eu devo caminhar? 1 João capítulo 5, versículo 14 diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade,
vírgula, Ele nos ouve. O nosso pedido precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Porque aí nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Que essa palavra possa trazer clareza no entendimento de cada um nessa noite sobre esse tema da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É a nossa parte 3, parte 6 já. A gente, na quarta-feira que vem, continua. Nós vamos entrar na segunda parte das petições. São mais 3 petições que a gente vai estudar. E agora, depois de falar daquilo que, né, a gente tem em Deus, né, agora a gente vai falar um pouco das nossas necessidades humanas. E que Deus possa nos ouvir e atender, e acima de todas as coisas, que a nossa vontade esteja alinhada à vontade dele sempre, em nome de Jesus. Domingo, 10 horas, nós vamos estudar o 6º, 7º e o 8º mandamento. Domingo, 10 horas. Se você quiser nos acompanhar, vai ser muito bem-vindo. Vamos ficar muito felizes com isso também. Ou se não, se puder, quarta-feira que vem, parte 7 da oração do Pai Nosso, vem com a gente, que eu sei que Deus também vai abençoar a vida de vocês. Se perdeu alguma ministração dentro desse tema, desse estudo, dentro dessa sequência de mensagens que a gente tem feito sobre a oração do Pai Nosso, lá no YouTube tem todas as pregações, você pode acompanhar ali no nosso Instagram, tem o link na bio da nossa página no YouTube, fique à vontade, tá? Amo vocês, Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado por estarem aqui conosco até essa hora, muito obrigado por participarem com a gente, por divulgarem aí também, e até mais. Deus abençoe vocês, uma ótima semana em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Abraço.